Circuito de resposta lenta. O que é isso? Slow. Todo decibilímetro, vocês vão ver a figura já já. Todo decibilímetro, ele trabalha com duas frequências. Slow, que é uma situação mais lenta, né? E low, que é uma situação mais rápida. Mas não se trabalha fazendo medição na mais rápida. A gente vai trabalhar sempre na mais lenta. Por quê? A reação do ouvido é sempre uma reação lenta. Ela não é uma reação rápida. Passa para mim, Billy, por favor. Então, vou explicar o seguinte a vocês. Eu vou fazer uma medição, tá? Pego um equipamento. Aqui, vamos dizer que essa parte aqui do computador é uma máquina que vocês estão me vendo. Eu estou de frente a ela. Eu trabalho 8 horas na frente dessa máquina. A frente é onde? É aqui, certo? Só que ela emite ruídos por todos os 4 lados dela. Eu tenho que fazer a medição dos 4 lados. Então eu desenho a máquina, faço um desenho no papel e faço a medição com um decibilímetro. Na maneira slow, que é na forma lenta, e boto aqui na frente. Aqui deu 110 decibéis. Aqui na frente deu 110. No lado direito, eu vou colocando na figura, desenhando. No lado direito deu 80 decibéis. No lado esquerdo deu 80 decibéis. E atrás deu 90 decibéis. Então, eu tenho que mapear todo o equipamento para quê? Para que na avaliação seja feito de uma maneira que não prejudique quem está trabalhando. Você tem que ajudar o funcionário. De que maneira você pode ajudar o funcionário? Mapeando esse equipamento da forma correta. Não é simplesmente, estou trabalhando aqui, eu trabalho na máquina, aqui é a minha frente da máquina. Eu vou lá, pego o equipamento e vou fazer a medição lá atrás. Aí deu 90 decibéis. O que é que eu vou fazer? Vou dar um protetor auricular para diminuir esses 90 decibéis para 85. Então vou procurar um protetor auricular baratinho no mercado, que vai só minimizar 10, 17% do 17 decibéis do ruído e aplico no cidadão. Então não posso fazer isso. Eu tenho que ser honesto comigo. A empresa vai gastar mais? Bem, é melhor ela gastar mais ali, com aquele equipamento, aquele protetor auricular um pouquinho mais caro, mas que ele vai atender a real necessidade, do que eu estar escondendo, maquiando uma coisa que não posso. Então, tem que ter cuidado. Se a máquina está me oferecendo um risco, e esse risco eu trabalho na frente dele, eu não posso colocar a menor medição. Tenho que sempre ir pela maior medição. O funcionário trabalha rodeando a máquina, né? Passando para tudo que é lado, ele vai e volta por cima da máquina, por trás. Ele passa as 8 horas de serviço dele fazendo isso. Então eu vou colocar um medidor em todas as partes dele. E vou colocar um protetor auricular que vai atender a maior quantidade de decibéis. Então tem que lembrar isso. Dentro de uma máquina, estou trabalhando numa máquina, sempre vai vir a maior quantidade de decibéis, nunca o menor. O dono da empresa quer o menor. Então faça um laudo, informe todas as medições, informe que o indicado para você comprar é o equipamento de proteção auricular X, o indicado. Se a empresa vai comprar outro, eles assumem a responsabilidade. Eu vou perder meu emprego isso? Não, você não vai perder seu emprego. Mais uma vez eu digo, técnico de segurança não pode ser omisso, ele tem que ser verdadeiro. A empresa não quer, você não é dono da empresa, você não vai forçar ninguém a fazer. Mas você tem que se resguardar. Faça um relatório, mande via e-mail para seus encarregados, seu chefe. Se vai comprar ou não, fica a cargo deles. Mas a sua parte está cumprida. O cara chegou lá, foi no Ministério do Trabalho, disse que está com uma perda auditiva por causa do trabalho. Vamos chamar o técnico de segurança. Vamos dizer, a gente viu as medições e o aparelho protetor auricular não funciona. Por que você indicou esse? Bem, você está munido. Não foi eu que me mandei, não. Tem alguém aí que mandou. Então vocês têm que procurar quem mandou. Eu só indiquei o produto X e não esse. Então você está resguardado de tudo isso. Por quê? Não estou dizendo que você vai bater de frente com a empresa, mas você tem que se proteger. E a gente se protege da forma o quê? Pontual, escrevendo. Nada de boca, tudo escrito, certo? Nada de boca, que palavras vão ao vento. Então não deixe de registrar tudo isso. Tem alguma pergunta, Tatiana?
Não temos nenhuma dúvida. Gente, pergunte, gente. A hora de perguntar é essa, a hora de vocês tirar dúvidas são essas. Eu estou notando que nas aulas de gestão as pessoas não estão perguntando. Então, a hora de perguntar é essa. Como dizia já meu avô, não existe pergunta besta, existe besta que não pergunta. Então, a pergunta que mais besta que seja é uma dúvida. E essa dúvida, se você levar para o campo e não tem ninguém para lhe responder, ela pode virar um agravante. Então, pergunte se vocês estiverem com problemas. Billy, para o slide, por favor. Com o uso do dosímetro, né, no modo de regra geral, a dosimetria deverá ser realizada sempre através de amostragem, tá, que cubra toda a jornada de trabalho. Porém, há a possibilidade de serem avaliadas em durações inferiores, desde que a amostragem cubra o número inteiro de ciclos completos do trabalho. Vamos esclarecer o que é isso. Caso haja dúvida em relação à validação, se o ciclo de trabalho ou não representativo em termos de amostragem, avaliação deverá ser realizado cobrindo toda a jornada de trabalho. Dá um exemplo. Eu tenho um funcionário que ele trabalha 8 horas no equipamento. Uma avaliação de dosímetro, de dosimetria, ela não é barata. Não vou dizer a vocês que é barata. Ela custa um pouco de dinheiro. Então, por quê? Ele vai cobrar por posto de trabalho. Se eu tenho 10 postos de trabalho, o que é 10 postos de trabalho? Eu tenho um mecânico, eu tenho um torneiro, eu tenho um eletricista, eu tenho um operador de máquina, eu tenho um auxiliar de operação de máquina, eu tenho um carpinteiro, eu tenho vários tipos de profissões, eu tenho que fazer medições para todas elas, pontuais. De forma o quê? Se eu tenho um torneiro mecânico e ele trabalhar exclusivamente 8 horas ali dentro, eu posso fazer um ciclo inferior. Porque a dosimetria a gente paga por hora. Certo? Paga por hora. Então o que é que eu posso fazer? Pegar uma amostragem de 2 horas. Por que assim? Ele trabalha 2 horas, eu faço uma medição de 2 horas. Então eu multiplico por 8 e vai dar o valor. Se eu pegar a quantidade de decibelímetro, de decibéis, eu multiplicar por 8, vai dar a mesma fórmula. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele trabalha simplesmente naquela máquina. Ah, eu tenho um funcionário que trabalha em vários setores diferentes. Aí é outra coisa. Aí é outra situação. Se ele não está no posto 8 horas fixo, ele circula outras atividades, então eu tenho que fazer as 8 horas de dosimetria. Mas se eu tenho um operador de máquina, se eu tenho um operador de áudio, no caso, um cara que trabalha no trio elétrico, ele trabalha 12, 15 horas ali dentro. Eu tenho que fazer 12, 15 horas ali dentro do trabalho dele. Eu tenho que fazer a medição completa. Certo? Não posso fazer pontual de 2 horas. Por quê? Porque ele vai, sai, vai ver se o som está funcionando, volta para o trio elétrico, sai do trio elétrico, tem uma caixa sem funcionar, então ele sai para ajustar. Então, esse operador, ele não pode ser considerado aquele operador que a gente dá para tirar a amostragem dele. A gente tem que tirar a quantidade certa de trabalho. Então, prestem bem atenção nas atividades. Lembrando, se eu tenho um funcionário que trabalha 8 horas fixo no lugar, eu vou ficar parado. Posso fazer 2 horas a dosimetria? Posso. Agora, se eu tenho um funcionário que trabalha em vários setores ao mesmo tempo, ele sai desse setor, vai para outro, né? Então eu tenho que fazer as 8 horas de serviço dele. Ah, na hora do almoço desliga? Não, não desliga. Continua fazendo. Eu tenho que fazer todas as atividades dele. Já que eu comecei de 8 horas, vou até as 17, eu tenho que continuar também na hora do almoço. Aí ele vai dormir. Continua a máquina funcionando também. Dormir, continua funcionando. Não deixem de usar o dosímetro de forma fixa e pontual. Se ele trabalha 8 horas seguindo, em vários setores, mais uma vez eu repito, continua com ele. Causas de erros. O que é que pode acontecer dentro de uma microfonia, né, no caso, escolha de trabalho, né, vamos dizer, a seleção, vento, bateria e calibração. São causas que dão erros em algumas dosimetrias que a gente faz. Como é que eu posso evitar isso? Sempre colocar
o funcionário que ele trabalha dentro de um galpão, então na situação que seja confortável para ele também. Não adianta eu chegar e pegar um funcionário que ele trabalha praticamente dentro de uma máquina, essa máquina solta água, ele passa o dia todo molhado. Eu não vou ter um ruído sensato. Então, de vez de usar a dosimetria, eu vou usar o decibilímetro.